Padre Pio, um dos mais venerados santos da Igreja Católica, conhecido por seus dons espirituais, incluindo visões e profecias, fez algumas previsões que continuam a ressoar no mundo moderno. Padre Pio previu tempos de grande tribulação, moralidade decadente e crises sociais que afetariam o mundo todo. Ao observar a situação atual no Brasil, é difícil ignorar alguns paralelos. O país enfrenta desafios complexos, como a crescente desigualdade social, crises econômicas e a polarização política, que tem dividido a nação. Uma das previsões mais notáveis de Padre Pio envolvia a degradação moral da sociedade. Ele falou de uma época em que os valores cristãos seriam abandonados em favor de comportamentos egoístas e materialistas. No Brasil, vemos uma sociedade em constante luta com questões como corrupção, violência e uma crescente falta de fé nas instituições. A perda de valores fundamentais pode ser vista como um reflexo dessa profecia, onde os princípios cristãos e éticos parecem cada vez mais distantes das práticas cotidianas. Padre Pio também alertou sobre uma época de sofrimento para os mais vulneráveis, algo que se manifesta na crescente desigualdade social no Brasil. A pobreza, o desemprego e a falta de acesso a serviços essenciais estão criando um abismo cada vez maior entre os ricos e os pobres. As tensões sociais, marcadas por protestos e movimentos populares, podem ser vistas como um eco dessa previsão, sugerindo que a situação dos mais desfavorecidos só irá piorar se mudanças significativas não forem feitas. Padre Pio previu uma grande batalha espiritual, um confronto entre as forças do bem e do mal, que afetaria toda a humanidade. Para ele, essa luta não seria apenas física, mas também uma guerra travada no coração e na mente das pessoas. No contexto brasileiro, podemos interpretar isso como os conflitos ideológicos e espirituais que dividem a população, criando uma sociedade polarizada. A batalha entre visões de mundo opostas, com valores e crenças conflitantes, reflete essa guerra espiritual que, segundo Padre Pio, poderia intensificar-se antes de qualquer redenção. Além disso, Padre Pio alertou sobre grandes catástrofes naturais que viriam como consequência do afastamento das pessoas da fé e da moral cristã. Embora ele não tenha especificado quais seriam essas calamidades, muitos de seus seguidores acreditam que isso inclui terremotos, inundações e outras tragédias. O Brasil, sendo um país vasto e com uma geografia diversa, também enfrenta desafios ambientais como desmatamento, secas e enchentes. Esses eventos, somados à crise ecológica global, podem ser vistos como parte desse aviso profético. Por fim, há uma questão central. Qual seria o papel do Brasil nesse cenário apocalíptico? Padre Pio não mencionou diretamente o país em suas profecias, mas muitos acreditam que ele via o Brasil, uma nação profundamente católica, como um possível farol de esperança. A rica herança espiritual do país, marcada pela fé de seu povo, poderia ser um recurso importante na batalha espiritual que ele previu. No entanto, isso exigiria uma reconexão profunda com os valores que parecem ter se perdido ao longo do tempo. Será que o Brasil pode se tornar um exemplo de resistência espiritual e moral no mundo? Ou sucumbirá às mesmas tribulações que afetam o resto do globo? Essa é uma questão que ainda está aberta e que depende, em grande parte, das escolhas que a nação fará nos próximos anos. Padre Pio sempre enfatizou a importância da conversão pessoal e coletiva como uma forma de evitar grandes tribulações. Ele acreditava que, para escapar dos sofrimentos vindouros, a humanidade precisaria voltar-se para Deus com sinceridade e humildade. No contexto atual, o Brasil, um país historicamente religioso, enfrenta o desafio de reencontrar esse caminho. A perda de fé e o distanciamento dos ensinamentos cristãos, segundo Padre Pio, poderiam intensificar as crises e levar o país a um cenário de maior instabilidade. Mas como saber se estamos no caminho certo? Segundo as profecias de Padre Pio, Deus enviaria sinais claros para a humanidade, avisando sobre a proximidade de grandes acontecimentos. Esses sinais poderiam ser visíveis tanto no céu quanto na terra, talvez sob a forma de fenômenos inexplicáveis ou mudanças drásticas no comportamento humano. Muitos devotos de Padre Pio acreditam que estamos vivenciando alguns desses sinais hoje, com os crescentes desastres naturais, os colapsos sociais e as crises políticas. Cada evento pode ser interpretado como um alerta, um convite divino para a reflexão e mudança de postura. Um detalhe importante nas visões de Padre Pio era o papel central da oração.
Ele acreditava que, através da oração contínua, a humanidade poderia alcançar a misericórdia de Deus e evitar os piores desfechos de suas previsões. No caso do Brasil, a oração não é apenas um ato de devoção, mas uma força espiritual capaz de guiar a nação para uma renovação moral. O rosário, que Padre Pio valorizava tanto, é visto como uma arma espiritual poderosa nessa batalha contra o mal. Por fim, Padre Pio falava sobre a importância de prestar atenção às mensagens dadas por Nossa Senhora, especialmente em aparições ao redor do mundo. Ele acreditava que essas mensagens eram advertências divinas para a humanidade. Aparições como as de Fátima, em Portugal, já trouxeram profecias que muitos acreditam estar se cumprindo atualmente. Resta saber se o Brasil está ouvindo esses avisos e se suas ações serão guiadas por uma verdadeira conversão. Padre Pio sempre destacou que, por mais sombrios que os tempos pudessem parecer, havia sempre uma porta aberta para a salvação. Ele acreditava que Deus oferecia constantemente oportunidades para a humanidade se redimir, mesmo nos momentos mais difíceis. Isso nos leva a refletir. Será que o Brasil está prestes a encontrar essa oportunidade de redenção em meio aos desafios? Embora o país esteja passando por crises econômicas, sociais e políticas, a história de muitas nações mostra que períodos de grande sofrimento podem ser precursores de uma renovação significativa. Essa redenção, segundo Padre Pio, não viria sem sacrifícios. Ele ensinava que as nações e as pessoas precisariam enfrentar suas fraquezas, reconhecer seus erros e, acima de tudo, encontrar novamente o caminho da fé. No caso do Brasil, essa transformação pode significar uma reconciliação com valores éticos e espirituais, que parecem ter se perdido em meio à turbulência atual. A corrupção, a injustiça social e a violência que assolam o país podem ser enfrentadas por meio de uma regeneração moral, uma mudança de comportamento que comece nas ações cotidianas de cada cidadão. Outro ponto crucial é a ideia de união. Padre Pio falava muito sobre a necessidade de a humanidade se unir em oração e em propósito. O Brasil, que tem uma grande diversidade cultural, religiosa e étnica, poderia encontrar sua força justamente nessa diversidade, ao invés de ser dividido por ela. A unidade entre o povo, mesmo com todas as suas diferenças, seria um passo essencial rumo à redenção nacional. Se os brasileiros conseguirem superar as barreiras que os separam e encontrar um propósito comum, o país poderá se tornar um exemplo de superação no cenário global. Além disso, Padre Pio ressaltava a importância do perdão. A nação precisaria aprender a perdoar seus erros passados e trabalhar para um futuro mais justo e equilibrado. Isso envolve tanto os cidadãos quanto os líderes, que teriam a responsabilidade de guiar o país com justiça e integridade, priorizando o bem-estar da população e a harmonia social. Por fim, Padre Pio sempre deixou claro que, por mais difícil que seja o caminho, ele está cheio de graça divina para aqueles que buscam verdadeiramente a paz e a justiça. O futuro do Brasil, assim como o de qualquer nação, está em constante transformação, e sua redenção depende de escolhas que colocam o bem coletivo e a espiritualidade em primeiro lugar. Padre Pio, apesar de suas previsões de tempos difíceis, acreditava em um futuro de paz para a humanidade, uma era em que o sofrimento daria lugar à harmonia e ao entendimento entre os povos. Ele falava de uma renovação espiritual profunda que, após o período de provações, traria uma nova ordem mundial baseada na fé, na justiça e na solidariedade. No caso do Brasil, que já enfrentou e superou tantos desafios ao longo de sua história, surge a pergunta: poderia o país ser uma peça importante nesse futuro de paz? O Brasil, com sua rica diversidade cultural e espiritual, é visto por muitos como uma terra de potencial para a reconciliação entre os povos. Padre Pio valorizava profundamente a fé das pessoas simples e a capacidade delas de manter a espiritualidade viva, mesmo em tempos de crise. O Brasil, com sua grande população de católicos e a presença de várias outras tradições religiosas, pode ser um ponto de encontro para diálogos interreligiosos e a promoção de um entendimento global. Isso o coloca em uma posição estratégica para contribuir para a paz mundial, servindo como exemplo de tolerância e convivência. Outro aspecto importante é o papel do Brasil em questões ambientais. Padre Pio não fez previsões específicas sobre ecologia, mas suas mensagens de cuidado com a criação divina podem ser interpretadas como um chamado à responsabilidade ambiental. O Brasil, sendo o lar da Amazônia,
desempenha um papel crucial na preservação de um dos maiores recursos naturais do planeta. Cuidar dessa riqueza ambiental e combater a destruição dos ecossistemas é parte fundamental de qualquer caminho em direção a uma nova era de paz. O respeito à natureza e o compromisso com a sustentabilidade poderiam colocar o Brasil na vanguarda da luta global contra as mudanças climáticas, ajudando a garantir um futuro mais equilibrado para todos. Há também uma questão de justiça social. Para que essa nova era profetizada se concretize, será necessário enfrentar as profundas desigualdades que ainda marcam o Brasil e o mundo. Padre Pio sempre enfatizou que a verdadeira paz só pode ser alcançada quando há justiça. No Brasil, isso significa lutar por condições mais equitativas para todos os cidadãos, garantindo que os direitos dos mais vulneráveis sejam protegidos. Um país mais justo internamente estará mais preparado para contribuir para a paz no cenário internacional. Além disso, o papel dos jovens não pode ser subestimado. Padre Pio sempre teve uma relação especial com os jovens e acreditava que as novas gerações carregavam a chave para um futuro melhor. No Brasil, onde uma grande parte da população é jovem, essa força pode ser um catalisador de mudanças positivas. Se esses jovens forem orientados por valores de solidariedade, respeito e compromisso com a verdade, eles poderão guiar o país e o mundo em direção à tão esperada era de paz.